Capítulo 5. John Thompson queria contar a Marjorie sobre a doutora Lynde. Ficou intrigado com a coincidência de ela ter lhe contado sobre a morte de seu cachorro, quando ele estava pensando na morte de outro cachorro. Por 2 vezes abrira a boca e acabou apenas reclamando do calor do dia. Ele tentou fixar sua mente no futuro. A festa de despedida amanhã, o voo para casa no dia seguinte, a vida nova na Inglaterra. Mas sua cabeça só se detinha no passado e no lado trivial das coisas, como o incidente com o cão mais cedo naquele dia. "O que você andou fazendo em Nairobi?" ela perguntou, intuindo o mal-estar dele, embora entregue aos próprios pensamentos. "Na verdade, não consegui ir até lá." "Por quê?" "Muito trabalho no escritório", murmurou, pegando um velho exemplar da Punch como se fosse para se proteger da mulher. "Espero que esteja tudo bem agora. Quero dizer, no escritório." "Está. Andei verificando alguns arquivos. Restam uns poucos para ver amanhã e algumas cartas urgentes para responder. E tudo pronto para um novo substituto." "Acharam alguém?" "Sim. Não, acho que não." "Talvez um africano? Eles não estão africanizando tudo agora?" Ele pousou a revista nos joelhos. Ficou rígido, como se um alfinete tivesse espetado suas nádegas. A visão que ele tivera mais cedo naquele dia voltou agora com mais nitidez ainda. Jarros e tubos de ensaio no chão dos laboratórios, agora incluindo seu escritório entupido de cartas sem resposta, poeira e papéis jogados no chão. Sentia ciúmes do escritório, da ordem que ele criara. Sentia ódio pelo sujeito que ia substituí-lo e desejava que ele ao menos protegesse sua cadeira de quaisquer maus tratos. Thompson sentia aquela dor calada, quase agonia, que as pessoas sentem quando percebem que talvez não sejam indispensáveis. Afinal, que o colégio que deixaram, a universidade, o clube, iam aceitar novos membros. Não importava quão irresponsáveis ou descuidados fossem. Sem pena, como se elas jamais tivessem existido, como se elas jamais tivessem deixado uma marca nas coisas que consideravam suas. E por nenhum motivo aparente, Thompson sentiu essa raiva se voltar contra a mulher. Queria fazer-lhe uma pergunta, apresentar-lhe um desafio, descobrir se ela também estava contra ele. O que ele realmente queria saber era isto. Se ele tivesse morrido ontem em Hira, na floresta Kinini, se morresse hoje, ela arranjaria outro homem? De repente ele abandonou a Punch e caminhou até a outra sala, sem responder à pergunta que Marjorie fizera. Alguns minutos depois voltou com uma pasta que continha livros de anotações e documentos e começou a examiná-los. Marjorie se levantou para retirar as xícaras e os pires. Ela se demorou diante da xícara dele, olhou-o e se lembrou dos dias antes de terem ingressado no serviço colonial, quando ele costumava abrir seu coração para ela, transportando-a na crista das ondas de sua visão moral e de seu otimismo. Isso foi quando John voltou para Oxford, depois das campanhas africanas da Segunda Guerra Mundial. Enternecida por essa recordação, ela percebia agora o estresse no rosto dele, e por um momento desejou desfazer aquilo com delicadeza, para sempre. E então, pensamentos e memórias indóceis mataram esse desejo. Quando exatamente eles tinham começado a seguir cada um o seu próprio caminho. Ela pegou depressa as coisas que faltavam e foi para a cozinha. Talvez tenha sido o trabalho o que o afastara, pois à medida que ele se deixava absorver pelas tarefas cotidianas da administração, visando ser promovido, seus ideais foram perdendo o viço, e ela achou cada vez mais difícil penetrar no seu rosto inescrutável, até que por fim ficou difícil até ser capaz de sentir um mínimo de emoção e ternura por ele. Durante a calamidade de Hira, ela fez um tremendo esforço para apoiá-lo e consolá-lo. Mas onde estava a verdadeira simpatia que ela, como esposa, deveria ter sentido? Ela não foi capaz de compartilhar sua agonia. Em vez disso, sentira a vergonha que uma criança sente quando de repente flagra um adulto correndo sobre campos e estradas para pegar uma borboleta. Marjorie
Nunca permitiu que um pensamento a dominasse por muito tempo. Agora, na cozinha, lavando pratos, ela se viu revivendo o ardor que sentira mais cedo no dia. Que ridículo, disse consigo mesma, se lembrando de cada mínimo detalhe do encontro com Caranja. Talvez seja porque eu estou indo embora da África. Não, talvez eu esteja ficando velha. Dizem que o calor da África provoca essas coisas nas mulheres. Ela riu baixinho, mas parou de repente. Será que ela estava realmente usando a cozinha pela última vez? Será que ela nunca mais veria a Guitima de novo? Suas flores teriam algum valor para quem a viesse substituir naquela casa? Cada canto dela, as cadeiras, a mesa, as camas e até as paredes encerravam uma memória para Marjorie. Na sua perambulação de distrito em distrito, por todo o Quênia, nenhuma outra casa, nenhum outro lugar se ligara tão intimamente a ela. Nenhum outro lugar lhe dera tamanha sensação de alívio, de liberdade, de poder. Foi em Guitima que ela conheceu o Dr. Van Dyke, e algo nela, algo que nunca pensara ter, foi violentamente despertado. Ela se sentia fraca, alegremente fraca diante do homem. E, no entanto, como eram repugnantes seus hábitos de beberrão, suas risadas excessivamente altas, ele era certamente um contraste com John, sempre vestido de forma correta, sabendo como se comportar, jamais se permitindo ficar bêbado. Mesmo assim, Marjorie ganhou uma nova energia. O segredo, a audácia, a alegria anárquica de quebrar a lei aguçavam a excitação do caso deles. A primeira noite havia sido especialmente maravilhosa. Um momento repleto de medo, curiosidade e espanto. Ela sabia que algo ia acontecer no momento exato em que seu marido abandonou o baile. Quando Van se ofereceu para levá-la para casa, ela se sentiu tão grata que poderia ter apertado seu braço. No carro, estacionado em uma das muitas florestas plantadas em Guitima, ela fechou os olhos e os lábios dele tocaram os seus. Vamos para o banco de trás? Suspirou ele no ouvido dela. Hoje não, Van, hoje não, sussurrou ela debilmente. Hoje, agora, disse ele quase arrancando as roupas dela enquanto subiam no assento traseiro. Ela o seguiu, obediente, mal podendo falar. Por favor, vamos ter cuidado. Ela havia recuperado a voz enquanto o apalpava. Sim, sim. Seja delicado, ela gritou, e suas palavras foram interrompidas pelo ímpeto do corpo dele. Ela se agarrou a ele, temendo que o carro e o mundo inteiro cedessem debaixo dela. O silêncio na escuridão, o zumbido incessante na floresta, acrescentaram algo mais ao momento. Depois ela chorou, pensando em como ia encarar o marido. — Por que está chorando? — Meu marido. — Que diabos? Ele praguejou baixinho. O caso deles nunca foi feliz. Ela se tornou cada vez mais ciumenta. Nas festas, detestava vê-lo conversando ou rindo com outras mulheres. Mas não podia fazer uma cena em público, ou reclamar abertamente. Por isso suas brigas e discussões ocorriam em particular, nos momentos preciosos, já que roubados, quando eles deveriam estar sendo felizes. Um dia, John Thompson foi a uma conferência em Uganda. O Dr. Van Dyke foi até a casa dela e, pela primeira vez, falou com ela sobre o seu trabalho. Falou sobriamente, sem palavrões, com um toque de orgulho. As pessoas não percebem o que enfrentamos aqui no Quênia. Você sabe, num país como a Inglaterra, que é relativamente plano, é fácil determinar, digamos, os movimentos de uma área de baixa pressão sobre o país. Mas no Quênia, onde a grande altitude tende a efetuar súbitas e inesperadas mudanças nas áreas de pressão, é muito mais difícil prever o tempo. Mas deve haver contrapartidas. Ah, sim! Com tantos fatores a considerar, a meteorologia em lugares como o Quênia ou a África do Sul fica muito mais animada. Ela penetrou num novo mundo e viu que havia mais coisas do que ela aprendera no colégio sobre índices pluviométricos, cataventos, linhas isobáricas.
áreas de baixa pressão, massas de ar. Ela sabia que ele nascera e fora educado na Rodésia do Sul, que em cada lugar onde ele se sentia assombrado por coisas que não conseguia compreender, não parava de fugir, por assim dizer, até que veio para Guitima, onde somente a bebida, assim ela concluíra, o mantinha reconciliado consigo mesmo. Mas aquela havia sido a primeira vez que ele falara sobre seu trabalho. Aos poucos a conversa se desviou para a vida deles, e ela começou a sondar seus casos com outras mulheres. Que inferno! Eu não sou seu marido! Gritou ele, e saiu no meio da noite, deixando-a no sofá, solitária, arrasada. Eu nunca mais quero vê-lo de novo, disse consigo mesmo. No dia seguinte lhe enviou um bilhete, pedindo que voltasse rápido para vê-la. Muitas vezes ela ficava num ânimo de feroz autoanálise. Via sua relação com o marido de uma nova maneira. Era impossível negar que John tivesse uma ascendência sobre ela. E era a ele que ela realmente pertencia. Seria este o único significado do casamento? Em momentos assim, ao se atolar no pesadelo da culpa e do ódio a si mesma, ela sentia ternura por ele. O desejo impulsivo de confessar, de admitir a verdade, era muito forte. Ela odiava o Dr. Van Dyke, mas, quanto mais o detestava, maior era o poder que ele exercia sobre ela. Ela desejava seu corpo, o mergulho desvairado na escuridão desconhecida, uma orgia de repugnância, desespero e atração. O ciúme e o temor das coisas que ele fazia por trás de suas costas corroíam sua paz e tranquilidade. E então, inesperadamente, o trem reclamou o seu amante. De modo surpreendente, ela não sentiu tristeza nem nada. Na realidade, a primeira reação foi uma sensação de paz reconquistada. Em pouco tempo, contudo, ela ficou inquieta, como alguém que sente falta de algo sem saber exatamente o que perdeu. Começou a cultivar flores, abandonara esse hobby durante o caso, com um entusiasmo renovado. Todas essas coisas passavam pela sua cabeça enquanto ela lavava os pratos. A tristeza se transformou em fadiga e impaciência com o marido. Eles estavam à beira de uma mudança, refletiu ela. E mesmo assim, ele não queria falar. A Uhuru criara uma crise na vida deles, e ele se comportava como se nada tivesse acontecido. Não que ela soubesse exatamente o que queria que ele dissesse, mas que marido e mulher pelo menos compartilhassem suas ansiedades sobre tudo, seu passado, a festa amanhã, seu voo para casa na quarta. Sim, ela o obrigaria a falar esta noite. Resolveu, parando de secar os pratos, voltando para a sala de estar, determinada. John estava olhando para um monte de livros de anotações e papéis diante dele, por vezes rabiscando algo com a mão que parecia trêmula. Ela se debruçou sobre ele, pôs o ombro em volta de seu pescoço e tocou ligeiramente o lóbulo de sua orelha esquerda com os lábios. Ficou espantada consigo mesma, já que não fazia isso havia anos. De repente, sua feroz determinação de obrigar seu relacionamento a assumir abertamente uma crise amainou. Boa noite, boa noite. E não demore, falou ela a caminho do banheiro e a seguir da cama. Thompson veio primeiro para a África Oriental durante a Segunda Guerra Mundial, como oficial destacado para o King's African Rifles. Tomou parte ativamente nas campanhas de Madagascar em 1942. Fora isso, passou a maior parte do tempo no Quênia, cumprindo tarefas de treinamento na guarnição. Depois da guerra, voltou para seus estudos interrompidos em Oxford. Foi lá, estudando história, que descobriu seu interesse pela evolução do Império Britânico. De início, era um interesse de historiador, sem envolvimento pessoal. Mas quando chegou a ler os poemas de Rudyard Kipling, sentiu uma rápida centelha, uma chama que se avivava. Viu-se como um homem que possuía um destino, um homem com vocação para grandes coisas no futuro. Ele estudou a obra e a vida de Lord Lugard, e depois um encontro casual com 2 estudantes africanos cristalizou seus anseios, transformando-os numa convicção concreta. Eles falavam sobre a literatura, a história e a guerra,
Eram todos entusiastas da missão mundial que cabia aos britânicos. Os 2 africanos vinham de uma família de chefes da então Costa de Ouro e tinham uma verdadeira compreensão da história e da literatura. Isso encheu Thompson de espanto e admiração. Sua mente começou a trabalhar. Ali estavam 2 africanos que se vestiam, falavam e possuíam uma potência intelectual em nada diferente dos britânicos. Onde estavam a irracionalidade, a inconsistência e a superstição tão características das raças africanas e orientais? Elas haviam sido substituídas pelos 3 princípios básicos da mente ocidental: o princípio da razão, da ordem e da medida. Durante dias e semanas ele pensou sobre isso com uma impressão recorrente. Os 2 africanos pareciam orgulhosos de sua tradição e herança britânicas. Thompson ficou excitado, consciente de estar à beira de uma grande descoberta. O que exatamente era a natureza dessa herança? Acordou exultante uma noite e viu seu destino figurado numa ideia. Meu coração se encheu de alegria, escreveu ele mais tarde. De um lampejo, fiquei convencido de que o crescimento do Império Britânico representava a evolução de uma grande ideia moral. Isto significa que ele devia certamente levar a criação de uma só nação britânica, abarcando povos de todas as cores e crenças, baseada no princípio justo de que todos os homens foram criados iguais. Para mim, uma grande luz se acendera na escuridão. Transformar o Império Britânico numa só nação, isso não me explicava uma série de coisas. O motivo, por exemplo, pelo qual tantos africanos haviam se oferecido em sacrifício na guerra contra Hitler. Desde o início, tão logo botou as mãos numa caneta para registrar seus pensamentos, o título do manuscrito já flutuava diante dele. Ele o chamaria Próspero na África. Nele, argumentava que ser inglês era basicamente uma atitude mental. Era uma maneira de encarar a vida, o relacionamento humano, a ordenação justa da sociedade humana. Não seria possível reorientar as pessoas para essa forma de vida, alterando seu ambiente social e cultural? Próspero na África era o resultado de um mergulho assíduo na história inglesa e na história geral da colonização, da era romana até o presente. Ele era influenciado pela política francesa da assimilação, mas criticava os franceses, assim como aquilo que chamava de conceito retrógrado de Lugard sobre o governo indireto. Precisamos evitar o erro francês de assimilar somente a minoria educada. O camponês da Ásia e da África precisa ser incluído nesse esquema moral de reabilitação. Na Grã-Bretanha nós já tivemos o nosso camponês e agora o nosso trabalhador, e eles não deixam de ser parte integral de nossa sociedade. Era para Marjorie que ele muitas vezes revelava sua ambição. A primeira coisa que a fez sentir atraída por ele foi a tristeza e a distância presentes em seu rosto. Ela admirava o seu brilhantismo. Sua paixão moral dava sentido à vida. Uma vez foram passear em Londres. Ficaram durante algum tempo em St. James Park, com os olhos erguidos em direção à abadia de Westminster, a Câmara dos Comuns e além. Marjorie descansou a cabeça em seu ombro, como se quisesse que ele a levasse para aquelas terras das quais falava. Ele levou. Alguns anos mais tarde, o Sr. e a Sra. Thompson tomaram um navio para a África Oriental para estarem no centro do drama da administração colonial. Estou encantado, escrevera ele ao chegar a Mombasa, em tocar a terra vermelha do Quênia. Estive aqui durante a guerra e gostei do clima. Nessa época eu nunca soube que voltaria numa missão diferente. Ele sempre recordara essas palavras. E mesmo hoje, na véspera de sua partida da África Oriental, o toque dos dedos de Marjorie havia recuperado uma centelha da fé da qual estivera então imbuído. Sua fé no imperialismo britânico o fizera certa vez declarar: administrar um povo é administrar uma alma. Ele estava então conversando com um grupo de oficiais no New Stanley Hotel. Depois do jantar, escrevera as palavras no seu diário. Não era um diário, e sim uma porção de anotações,
que rabiscava em vários momentos e locais de sua carreira, na esperança de incorporá-las a uma filosofia coerente em Próspero na África. Estas eram as anotações que se encontravam agora diante de Thompson. Ele as folheou, demorando-se sobre as que chamavam sua atenção. Nyeri é cheia de montanhas, morros e vales profundos cobertos de florestas impenetráveis. Essas árvores primevas sempre atemorizaram a mente primitiva. A escuridão e o mistério da floresta levaram-no, o homem primitivo, à magia e ao ritual. O que é esse negócio chamado Mau-Mau? O Dr. Albert Schweitzer diz: o negro é uma criança, e em se tratando de crianças, não se pode fazer nada sem o uso da autoridade. Agora que já trabalhei em Nyeri, Gitima, Kisumu, Nyongo, eu concordo. Estou de volta a Nyeri. As pessoas estão se mudando para aldeias para cortar a ligação entre elas e os terroristas. Ao queimar casas na antiga aldeia, senti de repente que minha vida estava chegando a um cul-de-sac. O coronel Robson, chefe sênior de distrito em Rungay, Kiambu, foi barbaramente assassinado. Vou substituí-lo em Rungay. É preciso usar um porrete. Nenhum governo pode tolerar a anarquia. Nenhuma civilização pode ser construída com essa violência e selvageria. O Mau-Mau é o mal. Um movimento que, se não for barrado, significará a destruição de todos os valores com base nos quais nossa civilização tem prosperado. Todo homem branco corre continuamente o perigo de se arruinar moralmente nessa disputa diária e a cada hora com o africano. Dr. Albert Schweitzer. Ao lidar com o africano, você é obrigado muitas vezes a fazer o que é inesperado. Um sujeito veio à minha sala ontem. Ele me falou sobre um líder terrorista procurado. Desde o início eu tinha a convicção de que ele estava mentindo, estava representando, talvez para me enganar ou esconder sua própria participação no movimento. Ele parecia estar rindo de mim. É preciso lembrar que o africano é um ator nato, e por isso acha tão fácil mentir. De repente cuspi na sua cara. Não sei porquê, mas fiz o que fiz. Thompson abriu os olhos de volta para o presente. Fitava o manuscrito sem ver nada. Antes de Hira, seu caminho ascendente era claro, totalmente aberto. Agora, em Gitima, ele percebeu a ironia das palavras que havia escrito. Ironia realçada pelo fato de o consorte da rainha ser o convidado de honra da cerimônia da Uhuru. Seu ideal, vividamente ressuscitado pelo toque de sua mulher, zombava dele. O que teria acontecido se ele houvesse atingido o cume, como comissário distrital, comissário provincial ou governador? Tudo isso ficaria para trás, como esta casa, o escritório, Gitima e o país. Que os tolos como a doutora Linde permanecessem, mas todos acabariam sendo expulsos sem nenhuma cerimônia. É por isso que Thompson havia pedido demissão, para fugir antes da Uhuru. Por que as pessoas deveriam esperar para serem expulsas pelos seus criados? Lembrou-se da doutora Linde e sua história. A mentira dele à Caranja. Queria conversar com Marjorie. Naquela noite, de qualquer forma, porque ela renovara sua fé nele. Seus olhares suaves e sua voz delicada exorcizariam as alucinações que o atormentavam. Como envelhecemos nesse período. Ele se preparou para o esforço. Seu coração se avivou de medo e esperança, quando ele entrou no banheiro para os preparativos da grande confissão. Abriu a porta do quarto com cuidado e entrou. Não ligou a luz, sentindo que a escuridão criaria a atmosfera certa. O homem era feito para morrer continuamente e começar de novo. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele sentiu que a escuridão o envolvia quando estendeu a mão para a cama. Mas Marjorie já estava dormindo. Thompson percebeu e sentiu um enorme alívio e gratidão. Meteu-se na cama, mas levou um bom tempo para pegar no sono.